Mas vamos lá. Eu quero começar dando algum propósito hoje para que a gente entenda. O que Jacó manifesta para mim aqui nesse capítulo 48, Jacó que é um homem de muita fé realmente, e o autor de Hebreus no capítulo 11, ele vê em Jacó uma atitude de fé tão grande, e ele vê naquele contexto de peregrinos, pessoas que pegaram as suas fés, usar bem no plural mesmo, viram que a promessa de Deus, mesmo estando distante, eles vivenciaram uma mudança de valores na fé deles, a fim de que eles soubessem que as promessas de Deus sempre estão acima daquilo que o mundo pode nos garantir. Como eu estou falando de prosperidade em terra de aflição, é muito importante a gente lembrar o que é fé. E a definição de fé que eu achei interessante foi a definição bem resumida, que eu modifiquei um pouco, porque era mais ou menos umas 8 linhas, eu peguei e transformei em 2. Mas eu não posso tomar o crédito para mim, foi a definição do John Piper. Ele diz o seguinte: o que é fé? É ver as promessas de Deus de longe e vivenciar uma mudança de valores para que você deseje as promessas acima do que o mundo tem a oferecer. Tem muito mais nuances, mas eu creio que tem a ver com a palavra valor, na qual nós entendemos aquilo que realmente deve ser valorizado, que afeta o nosso olhar, as nossas lentes para a gente encarar o dia a dia e afetar de forma que a gente que vive nesse mundo lutando, trabalhando, estudando, todo mundo aqui quer ser bem sucedido. Tem alguém aqui que faz questão de ser fracassado, quer ser fracassado? Levante a mão aí. Se levantar, a gente vai logo botar para fora. Ninguém, né? Ninguém. Nenhuma pessoa sadia vai ver a si mesma como uma pessoa que veio para o fracasso. Nem quem está sofrendo pensa desse jeito, não vê a hora de ter alívio, de dar a volta por cima. Tem até uma música de Gilberto Gil, como bom baiano, né? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Me lembro na década de 70 lá em casa, todo mundo nos pés descalços, baiano, dançando essa música. Todos nós queremos, e não tem nada de errado nessa questão. A questão é o seguinte: quais as suas lentes? Essas lentes que você coloca, essas lentes que vocês colocam, colocará então a você valores distintos. E você saberá entender que eu posso até ter o que quer que seja nesse mundo, jamais eu posso me esquecer do que Jacó disse quando ele chegou perante Faraó. Ele disse o seguinte: eu já sou velho e os dias da minha peregrinação são muitos. Somos peregrinos, ponto. Esse fato aqui eu não preciso mais dizer. Mas olha o que o texto diz agora. Jacó se despedindo, achava ele que iria morrer, ainda teve o privilégio de mais 10 anos. E aqui ele está bastante doente, ele está definhando já, ele já não enxerga mais. E isso chega aos ouvidos de José no capítulo 48 de Gênesis. De imediato, José faz, creio eu, como filho querido de um pai amado e que muito amava, ele quer que os seus 2 filhos tenham uma oportunidade, diferente desse mundo moderno, tenham uma oportunidade de estar com o seu pai, ou de ver o seu pai, no momento que ele vai partir. Nós entregamos isso hoje a uma UTI, a uma sala de hospital, e nós perdemos detalhes importantes. No nascimento, a gente está de plantão, porque entrou na maternidade, está todo mundo no vidro, avós, tios, todo mundo vai chorar de alegria. Na partida, a gente espera só a ligação, mas poucos de nós podemos sequer entrar. Mas uma pessoa como Jacó tem muita experiência. Então José chama os seus 2 filhos, os 2 filhos que são egípcios. São egípcios. Você vê o que é a questão étnica.
A esposa de José, ela era egípcia, filha de um sacerdote egípcio. Mas a força de José viu com que dois judeus híbridos, José e a sua esposa, figurassem entre as tribos, que geralmente a gente assume que são 12 tribos. Mas nós sabemos que não são 12 tribos. São 13 tribos. Como é que fica essas contas? Vamos ler, vamos revisar e a gente passa. Teu pai, versículo 1, está enfermo. Então José toma consigo seus 2 filhos, Manassés, que vem a palavra, Deus fez esquecer-me dos sofrimentos da casa do meu pai, e Efraim, que quer dizer, Deus me fez próspero na terra de aflição, que é o tema que a gente está trabalhando esse período todo. Esses 2 meninos, judeus híbridos, samaritanos eram híbridos e não prestavam, mas esses 2, sendo filho de José, bota na lista que é bom. E aqui esses 2 meninos chegam lá, avisam a Jacó que José está lá, e olha o verso 2, o texto diz: esforçou-se Israel e se assentou no leito. O texto de Hebreus capítulo 11, verso 21, vai além dessa imaginação. O esforço de Jacó é tão grande, a satisfação dele poder receber é tão grande, que diz que ele se escora no seu cajado, e a ele ainda se dobra para adorar. Para adorar, ele faz um esforço sobrenatural. Continua. Disse Jacó a José, e aqui eu começo a exposição do texto, nessa primeira expressãozinha aí que ele usa: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. O que é que eu vou falar hoje? Número 1, eu quero falar um pouco sobre esse Deus Todo-Poderoso. Número 2, eu quero falar sobre esse Deus abençoador. E número 3, em especial, eu quero concluir essa parte do sermão falando desse Deus presente. Eu vou usar o termo Deus conosco, Deus Emanuel, mas a ideia aqui, final, é de um Deus de relacionamento pessoal. Quais são os 3 tópicos que eu quero tratar? Vamos lá, rapidamente. Número 1, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o primeiro tópico. Essa expressão aí, o Todo-Poderoso, ou Deus Todo-Poderoso, ela vem conjuntamente acompanhada de outras expressões por toda a Bíblia. Tem até uma música aí que tem uma lista, uma vez até eu ri. Alguém estava com a camisa que tinha todos esses nomes. Eu percebi, Dekenu estava trocado com El Elyon, alguma coisa assim, né? E a pessoa toda orgulhosa com aquela camisa, mas todas aquelas camisas saíram, trocaram os 2 significados. Mas tem 2 nomes importantes. O El Olam, que é o Deus eterno, muito ligado a Abraão na sua revelação, capítulo 21 de Gênesis. A ideia do foco é o Deus da eternidade. Um que a gente canta é El Elyon, o Deus Altíssimo, né? Muito comum, Gênesis 14, Gênesis 18. El Elyon, daquela música, quem é o autor dela lá? Jeová Rafá, que tira toda do nela. Sidekenu Yavé, minha justiça é. Eu não sei se a gente canta, deve ser até difícil. Como é que a gente canta mesmo? Sekenu. Tem Yavé, Irê, a gente chama geralmente de Javé Jirê. A gente bota um J. Também ligado às promessas de Deus com os patriarcas, e está lá em Gênesis 22. Mas a palavra mais forte, mais comum, mais utilizada, que fala muito do caráter de Deus, da pessoa de Deus, a maneira como ele vem da sua criação, como aquele que cria, que coloca ordem na criação, e a relação dele com a sua criação, e o seu plano para fazer com que cada detalhe planejado aconteça, é essa palavra que está aí, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É assim que Jacó o destaca. E Jacó até chega a ser conhecido, né? O nome dele figura sob o poderoso de Jacó. O poderoso de Jacó.
é muito humilhante para Deus, quando Deus é chamado a partir do nome de alguém. Quando diz o Deus de Abraão, tem que ser um Deus muito humilde, porque uma coisa é dizer o Abraão de Yahweh, mas outra coisa é dizer Yahweh de Abraão. É muito humilhante para Deus. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E Jacó, então, destaca a revelação. Porque quando a gente conhece a história de Jacó, esse nome de Deus que figura no final da sua vida, na sua experiência à beira do seu sepultamento, da sua morte, logo em seguida ele vai expirar. Esse Jacó que pela primeira vez que ele usa o nome de Deus, ele usa numa mentira, enganando seu pai. Mas o seu pai também é peça rara, que enganou aquele filisteu, Abimeleque, que era filho de outro enganador que mentiu para Faraó, que Sara era sua irmã, e foi meia verdade, mas era claramente sua esposa. Esse Jacó não aparece nas narrativas como alguém que dependia de Deus na oração, na maneira como ele se relacionava. Você vai encontrar Jacó sempre com enrolada desde o seu nascimento. Você vai ver que o sujeito recebe o nome que a gente não sabe o significado perfeito, Yaakov. Tanto pode ser alguém que agarra o calcanhar, mas pode ter o sentido de suplantador. Yaakov, suplantar, burlar. E essa figura, esse Jacó, ele é conhecido exatamente por isso, porque o seu pai, que sabia da promessa de Deus, Isaac, estava planejando dar a bênção da primogenitura, porção dobrada para Isaac. Para o irmão de Jacó, Esaú. Isaac sabia que Deus tinha dito, sabia que o primogênito não teria a primazia, seria Jacó, mas ele estava planejando. Rebeca viu isso. Rebeca combina com Jacó. E lá, aquele guisado que ele faz, eu já falei sobre o disfarce de Jacó. Até brinquei dizendo que ele tinha aquela falinha bem fininha. Tentou engrossar igual o Esaú. E ali, quando Isaac questiona, dizendo, como foi que você pegou essa caça tão rápido? É a primeira vez que ele chama o nome de Deus, Jacó. Ele diz assim, Yahweh, o teu Deus, me deu bom êxito. O sujeito era cara de pau, viu? Mas não é muito diferente da gente. A segunda experiência que ele vai ter é lá em Betel, quando ele vai sonhar e Deus se revela a ele. Creio que ali é a conversão de Jacó. Mas esse Deus todo-poderoso, esse Deus aqui, neste termo específico, enfatiza a obra sobrenatural da graça de Deus que levou esse homem suplantador, que engabelou Labão, que era enganado por ele, que os dois enganavam um ao outro, e que terminou Labão querendo passar a perna geral nele, e ele diz, eu sairia sem nada, se não fosse esse Deus. A terceira vez que ele menciona o nome de Deus na vida dele, está lá, quando Labão, seu sogro, vai atrás daquele bendito ídolo que tinha sumido, e Rebeca estava com ele. Não Rebeca, Raquel, é tanta mulher estéril que a gente mistura. E Raquel estava com ele. E lá ele menciona pela terceira vez o nome de Deus. E ele diz, se não fosse esse meu Deus, eu teria saído sem nada. É esse El Shaddai, o Deus da ação sobrenatural que Jacó, agora, com a idade pronta para terminar, ele tem essa experiência. É impressionante que você vai ver que nem sempre Jacó indicou que andou com Deus, mas nesse texto, se você vê como Jacó começa capítulo 48 de Gênesis, ele começa com Deus, olha lá, capítulo 48, verso 3, o Deus Todo-Poderoso. Aí lá na metade do capítulo, no verso 11, ele diz que esse Deus, esse El Shaddai,
Eis que Deus me fez ver os teus filhos. Eu nem imaginava sequer ver o teu rosto. E lá no capítulo 48, no último, versículo 21, ele vai então fazer uma das declarações mais belas do final da sua vida, quando ele diz: eis que eu morro, mas Deus será convosco. Então é aqui que eu quero resumir essa primeira parte. Jacó começa com Deus, nessa expressão final, a iminência do seu túmulo, poderia ser o epitáfio do túmulo dele. Deus está conosco. Deus estará com vocês. É esse Deus Todo-Poderoso que Jacó nem sempre reconheceu, que vai sempre estar com ele. E essa ênfase no Deus Todo-Poderoso tem claro destaque na ação sobrenatural da graça de Deus para levar o seu plano à execução. O que Jacó está dizendo é muito simples. Tem aí então o primeiro ponto, o Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto, esse Deus Todo-Poderoso tem condições de abençoar. E a bênção que esse Deus abençoador vai dar, e Jacó faz questão de destacar, capítulo 48, verso 3, ele diz: me abençoou. E no versículo 15, as frases assim, uma das mais belas frases do capítulo 48, verso 15, ele diz o seguinte: e abençoou a José, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus cuja presença, isso aqui é uma parte importante, e o Deus, como é que diz aí na sua versão? Que me sustentou. A mesmíssima palavra do Salmo 23. Quer que diz no Salmo 23? Então, lembra que foi que eu falei no domingo passado? A gente pensa que Davi é o autor da expressão, o Senhor é o meu pastor, e Davi era pastor de? E Jacó era pastor de? Mas foi Jacó quem disse primeiro, porque literalmente, no verso 15 do capítulo 48, nós encontramos dizendo o seguinte: o Deus que me pastoreou por toda a minha vida. Jacó era enrolado, Jacó tinha diversas fraquezas, mas ele sabia o que era pastorear. O cara era um gênio do pastoreio. E é impressionante como ele refletia a si mesmo. Ele percebeu a maneira como ele cuidava das suas ovelhas, como elas se multiplicavam, como elas ficavam sadias, como elas eram cuidadas, como elas eram livradas dos pântanos. Ele reflete isso quando ele memoriza e fala e publica a bênção aos seus netos. Ele deixa claro, nessa expressão, esse Deus abençoador, ele diz: ele também é o meu pastor. Isso é importante a gente destacar. Agora, que bênção é essa? Que conceito de bênção é essa que os crentes, crente não, o cristão, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O que é mesmo que é isso? O que é que significa essa bênção? Existem várias palavras para bênção. Bênção no sentido de que eu falo algo bom sobre alguém, mas aí o Novo Testamento tem até uma palavra comum, né? A gente transliterou no português uma eulogia. A gente fez essa transliteração no português. Tem a palavra bendito, né? Bem-aventurado, tem a mesma raiz de onde o nome próprio português, Macário, né? O nome até é bonito, né? Pelo menos assim, no significado. Tem essa ideia um pouco aberta, essa ideia um pouco solta de bênção como isso. Mas quando nós vamos para o conceito de berachá, o conceito de bênção, no Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento, nós vamos começar a entender que essa bênção, mesmo que a palavra não apareça, ela tem origem literalmente em três aspectos dessa promessa. A bênção é a promessa. A bênção é a promessa. Três coisas importantes aqui. A bênção é a promessa, mas essa promessa contém três itens, três aspectos. Tudo isso é bênção. A primeira coisa lá no Éden que Deus, quando vai falar com Eva, Adão e a serpente,
no momento em que ele vai expressar ali, ao meu ver, não é nenhuma maldição, é o resultado claro do pecado de Adão e de Eva. Ele volta-se para a serpente e ele fala do descendente da mulher que haverá de esmagar a cabeça da serpente. Aquele descendente poderia ser assim, descendência plural, é o que vai se tornar uma descendência inteira, descendentes de uma linhagem dessa promessa inicial, que é interessante, que não é dada a Eva, não é dirigida a Eva, você vai ter um descendente, eu vou te abençoar. Não, 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 não. É um desaforo dirigido à serpente. Você terá a sua cabeça esmagada pelo descendente dessa mulher. É um descendente no singular, masculino, é uma pessoa, mas à medida que a revelação se expande, a gente começa a ver sempre esse único e o coletivo, singular e coletivo. Qual é o problema da serpente? É que não somente a sua cabeça foi esmagada por um descendente na cruz, mas os descendentes desse descendente também pisam na cabeça da serpente, esmagam. Então há nessa linha da revelação esse movimento do único e do coletivo. E é impressionante como a importância desse descendente vira ponto que Deus diz a Abraão. Sara tinha 69 anos, quando pela primeira vez ela ouviu que teria um filho. Qual era o probleminha dela? Ela era estéril. E Abraão era idoso. Paulo acrescenta um detalhe que eu tenho certeza que quando Paulo chegar diante de Abraão, ele vai dar umas mãozadas e a mão de Abraão deve ser pesada em Paulo, porque Paulo diz em Romanos que Abraão era amortecido. Isso é coisa de dizer de um homem? Não tem nada disso no Antigo Testamento. Aí vem Paulo entrar na intimidade de Abraão e diz, rapaz, o homem era amortecido. Amigo, fosse eu de pai, que é isso, está queimando o filme. Esse é assunto que você está discutindo. El Shaddai é exatamente conectado nessa primeira promessa, a bênção de um descendente, um herdeiro. E ele é o Shaddai, porque quando ele promete que vai dar um filho a Abraão, ele não somente prometeu que daria um filho a Abraão, ele liga dizendo será Abraão com Sara. Qual é o problema de Sara? Ela é estéril. Qual o problema de Abraão? Diga não. Mas o El Shaddai, ele rompe totalmente com esse primeiro obstáculo para garantir que Abraão e Sara terão um descendente, um herdeiro. Aí vem o filho de Sara e Abraão, chamado Isaac. O nome do homem já é engraçado, né? Sorri. Ri. Isaac vai casar-se com uma prima dele, chamada de Rebeca. Qual o problema de Rebeca? A mulher estéril. Por 5 vezes, El Shaddai aparece em contexto quando o sobrenatural, na graça de Deus, encontra os obstáculos que poderiam insinuar, impedir esse Deus de realizar o seu plano gracioso. Ele é El Shaddai, porque ele pode fazer um ventre estéril poder sair, florescer e dar uma bênção, e é esse herdeiro que ele disse a Isaac, não será Ismael, será teu filho e o filho de Rebeca. Estéril. Nascem 2.
em Rebeca, são gêmeos. São gêmeos. Mas na hora de nascer, tinha que se ligar quem era o primeiro e quem não era. Tinha que marcar os meninos, porque tinha relação com o testamento. A primogenitura, o direito dobrado. Já começam brigando. Jacó já está lá pegando no pé. Deve ter sido ele que inventou o jiu-jitsu. Ele já vai pegando no pé, já tentando dar uma chave de calcanhar para segurar e não deixa. E ele nasce primeiro, Esaú, de todo jeito. Mas quando sai, Jacó está pegado no calcanhar dele. Estava lá com a chave, pode ter certeza que era a chave de calcanhar. Estava segurando e já sai. Esaú é namorador, é bonitão, porte físico que chama atenção, era o cara mais mulherengo. Mas é interessante que o texto de Gênesis diz que ele sempre queria imitar a Jacó. Até para casar, ele disse: se Jacó casou com uma parente, eu também vou por aquela direção, eu vou seguir o mesmo caminho. Só que Jacó é enganado. Primeiro ele se casa com Lia, ou Leia, depende como você quer chamar. Diz que Leia tinha um oi meio. Isso não é problema não, né? Mas quando ele viu que ela levantou, ele disse: vixe, rapaz, mulher errada. Mas já era tarde. O que me impressiona, e ele fala nesse texto 48, a partir do verso 7, quando ele lembra de Raquel, ele diz com muito pesar: Raquel morreu para mim. Me morreu, né? Expressão atípica. Mas qual era o problema de Raquel? Ela era estéril. Ela era estéril. Que negócio é esse? Onde é que Deus vai se meter numa situação dessa? Ele promete um herdeiro para Abraão e Sara é estéril, Abraão é amortecido. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, cumpre. Então vem o descendente Isaac, outra mulher estéril. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, cumpre. Então Jacó casa-se com a mulher da vida dele, Raquel. O que é que acontece? Ela também é estéril. Ela tenta fazer tudo para resolver, dar concubina para ele, dar mulher para ele. Assim foi feito com Isaac, todos os jeitos humanos, mas não. O Deus Todo-Poderoso, sobrenaturalmente, na sua graça, fará tudo para levar o seu plano a cabo. Esse Deus Todo-Poderoso, então, é o mesmo Deus abençoador. E ele promete um herdeiro. Nenhum obstáculo fará ele mudar o seu plano. Ele promete um herdeiro para Abraão, para Sara, para Isaac, para Rebeca, para Jacó e para Raquel. Ponto. Um herdeiro. Essa é uma parte importante. Segunda coisa que ele promete, já que a gente está falando de bênção. Ele promete uma terra que vai do Eufrates até o rio do Egito. Ele promete uma terra muito grande e abrangente. Deixe-me. Isso aqui eu estou falando, está lá em Gênesis 17. Mas ele vai além da terra, ou seja, além de uma herança. Ele diz que essa terra seria de possessão perpétua. Olam. Sempre seria deles. Não seria algo que ele abdicaria. Então, aqui, eu preciso, então, falar da fidelidade desse texto. Porque tem um movimento comum dentro dos reformados que eles não têm dúvida que, se o texto diz para Abraão que daria um filho a ele e a Sara, então não poderia ser um filho simbólico, não poderia ser, nesse caso, Ismael, que era filho de Agar. Deus disse: não, 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 não. Literalmente, é isso que eu quero. Esse herdeiro, Deus cumpre literalmente. E é engraçado que quando ele fala da concessão, na possessão de uma herança,
um herdeiro, uma herança. Aí muita gente quer correr, mas eu sigo aqui fortemente crendo que a fidelidade do texto não nos permite reescrever essa parte. Se Deus diz que vai dar a Israel e eles serão donos daquela região, do rio do Egito até o Eufrates, enquanto não pertencer a eles, nós não podemos abdicar da necessidade de crer que isso vai se cumprir. E não há necessidade de espiritualizar para nos transformar em amilenistas, porque isso é moda. Eu não sou amilenista. Eu não vejo essa condição de abrir mão daquilo que é importante, a fidelidade dessa mensagem. Na forma canônica, como chegou até nós, exige que ambas as promessas sejam cabalmente, igualmente autênticas e necessárias. Se o herdeiro tinha que vir, não somente uma, duas ou três, e teve que superar, por que na hora da terra eu mudo de conversa e eu falo numa igreja espiritual, numa dimensão espiritual, num milênio espiritual e não no milênio literal? Não cola comigo. Eu não vou e não negocio a questão do milênio. Eu sou pré-milenista. Eu creio que Israel será salvo, sim, mas eu creio que Israel também será restaurado. A nação e essa possessão perpétua está incluído nessa bênção. Do contrário, eu volto a dar em xeque. Na hora do herdeiro, tá beleza. Mas na hora da herança, não. Essa daí, a gente dá uma misturadazinha. Negativo. Sem conversa. Não negocio. Não abro mão. Não é convicção. É Bíblia mesmo. É Bíblia mesmo. É difícil de interpretar? Para alguns pode ser. Mas ninguém melhor do que Jesus teve a chance várias vezes, quando seus discípulos chegam para ele e dizem assim: Senhor, é essa época que o Senhor vai restaurar o seu reino? Homem, quem foi que falou desse negócio de reino? Ele disse isso? Não. Jesus não vai promover um negócio desse. Ele diz: não, a respeito disto, o meu Pai já tem um plano. Ele não desmente, ele não corrige o conceito de um reino milenar, que é tipicamente judaico. Que Isaías fala, etc. Terceira coisa, senão eu vou me alongar nessa parte, depois a gente fala sobre isso. A terceira coisa é a importância de uma tradição herdada. Uma tradição herdada. Muito importante isso. Porque Abraão e cada filho deste sucessivamente deveria ser uma forte bênção para todos os povos. Israel foi chamado para ser realmente missionário. Israel falhou. O Israel, um descendente, Jesus Cristo, não falhou. É assim, do único para o coletivo, do coletivo para o único, do único para o coletivo, e é assim dentro da revelação. A missão de Cristo é a missão do seu povo. Mas Abraão tinha que ser uma bênção, Jacó tinha que ser uma bênção, e é impressionante, gente. Quando a gente fala de bênção, deixe-me ler para vocês algumas partes importantes sobre bênção, que eu vou ter que concluir. O conceito de bênção, vocês vão encontrar aí no texto do 48, várias vezes ele falando, abençoou, me pastoreou, ele vai falar à torta e à direita. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 20 do capítulo 48. Se você me perguntar aqui qual é o ponto central do capítulo 48, eu diria a você que é esse aqui, o versículo 20. É o ponto central. Assim os abençoou. Se você pudesse ver lá no hebraico, se ele tivesse computador naquela época, ele botaria isso em negrito. As nossas versões não colocaram, mas a minha, pelo menos, eu botei em laranja. Eu destaquei que ali é um grau muito enfático na língua hebraica. Ali é o que a gente chama de piel. É um grau muito forte. Abençoou mesmo, abençoou intensivamente. E o piel tem essa tendência de destacar muitas ênfases. E ele diz: por vós Israel abençoará
dizendo: Deus te faça como a Efraim. Já pensou você ser abençoado assim? Que privilégio, hein? Deus te faça como Henrique. Quando estão com raiva do pastor Roque, o menino de João Carlos e Keren, diz que ficam arengando com ele, né? Sai para lá, pastor Roque. A pessoa que privilégio, né? Deus estender uma bênção para ele e dizer assim, muito massa, né não? Chamar o teu nome e dizer, Deus te faça como o pastor Roque. Deus te faça como o irmão Luiz. Deus te faça como a Adriana. Deus te faça como Simone. Que maneira muito massa de ser abençoado, falando gíria aqui. Mas para o Antigo Testamento, número 1, a vida abundante, diretamente, quando nós falamos de abundância, fundamenta-se na natureza amorosa desse Deus fiel. Deus é o único, a única fonte de bênção. Mesmo que coloque Efraim, Jacó entende muito bem que esta bênção não poderia estar destituída de Deus, então ele diz: Deus, a fonte, te faça como. Então, um conceito de prosperidade nas Escrituras tem relação com uma bênção e a natureza dessa bênção se fundamenta na fonte. Não é possível ser realmente abençoado se a fonte dessa bênção não for o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa é a linguagem do Antigo Testamento. É por isso que Jacó começa com Deus, Deus está no meio, Deus está no final, porque ele sabia dessa fonte única de bênção. Segunda coisa, a presença de Deus é que confere a bênção. E é somente em nome dele que outros podem conferir a alguém a bênção. Está lá em Deuteronômio. Yahweh faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Não adianta você tentar dissociar. Então, quando se fala em prosperidade, você tem a prosperidade do ímpio e você tem a prosperidade do cristão. Você pode ver o ímpio cheio de riquezas e você se equivocar e dizer ele é abençoado. Essa linguagem é estranha às Escrituras, porque a bênção verdadeira fundamenta-se na relação da fonte única e tem relação direta com a presença de Deus na concessão da bênção. Terceira coisa, o centro de toda a bênção não somente é o nome de Deus, mas é a manifestação da sua natureza pessoal, redentora, que se mantém dentro da sua aliança. É por isso que eu estou dizendo que alguns de nós fomos chamados para ralar e não teríamos condições de ser o contrário. Vocês tomaram que não seja eu. Mas tem outros de nós que a prosperidade bate na porta, mas nós não sabemos recebê-la dentro da aliança. Não sabemos lidar com ela dentro da aliança. Por quê? Porque outros valores chegam para ocupar a nossa lente de ver as coisas e a gente começa a querer achar que nós, porque estamos ganhando alguma coisa, deixamos de ser peregrinos, estrangeiros aqui. É engano. A bênção tem um centro, o nome de Deus, e manifesta nessa natureza pessoal e redentora, e que ninguém pode manter se não for dentro da aliança. Ninguém. Ponto final. Eu vou concluir, gente. Terceiro item. Eu falei do Deus Todo-Poderoso, eu falei do Deus abençoador, e agora eu vou falar do Deus conosco, o Deus de relacionamento pessoal. Lá no capítulo 48, verso 21, tem essa expressão: Deus será convosco. São 3 itens da promessa que Deus sempre
revisou com Abraão, com Isaac, com Jacó? Quais são os três? Não termina hoje não. Se você não me disser, são três bênçãos que ele deu. Ele prometeu, primeiro, um herdeiro. Segundo, uma herança. E terceiro, eu chamei de uma tradição. Em ti serão benditas todas as famílias, serão abençoadas, uma tradição. Todas as vezes, olha, todas as vezes que Deus vai fazer essas bênçãos, que ele vai aparecer aos seus patriarcas, todas as vezes vem uma palavra gatilho comum que fala muito dessa relação pessoal de Deus com eles. A palavra é: eu sou com vocês. Eu sou contigo. Não temas, Isaac, em descer. Eu sou contigo. Jacó não queria nem ir para o Egito. Deus aparece e diz: não tenha medo, não. Eu sou contigo. Essa presença ativa de Yahweh é a manifestação do seu caráter, é a manifestação do seu poder, é a manifestação da sua capacidade para cumprir tudo aquilo que ele diz que vai cumprir. Jacó cria nisso de tal maneira que ele termina, creio eu, que são as últimas palavras de Jacó. Ele diz: eu morro, mas Deus será com vocês. E esse Deus Todo-Poderoso cumpre o que ele fala. Ele vos fará voltar para a terra de Canaã. É isso que é a introdução do livro de Êxodo. É lá que nós vemos Deus atuando para fazer voltar. É impressionante como essas bênçãos transbordam. Aí eu quero te desafiar a ser esse tipo de pessoa abençoada. Não tem nada pior na vida do que aquelas pessoas que não sabem abençoar outros. Cada um destes homens, Abraão, Isaac, Jacó, José, toda pessoa, todo mundo que encostava neles ganhava uma bençãozinha. É impressionante que a prosperidade da Bíblia parece ser mais com a terceira pessoa do que conosco, mas só o fato da pessoa encostar na gente, mesmo que eu não seja tão abençoado, vamos pensar de José. José estava onde quando diz que o Senhor era com ele e o Senhor fez José próspero? Ele estava onde? O cara estava na cadeia. Vim dizer uma conversa dessa para mim, olha, que negócio de abençoar isso. Prosperidade é essa? Vai para lá. Está repreendido em nome de Jesus. Prosperando na cadeia. Mas é interessante que o texto diz que era o carcereiro, chefe, que prosperou porque estava perto de José. A casa de Potifar, tudo que Potifar deu a José e José tocava virava ouro. E José está lá, de boa, e sai para a cadeia. Ô homem próspero. É porque a gente sempre vê prosperidade fora da aliança e ligado a coisas materiais. Tem também, mas não é para todo mundo. Pode ser para você, não é para todo mundo. Mas é interessante o seguinte, quando a Bíblia diz que Labão recebia bênçãos de Yahweh só porque estava perto de Jacó, que Faraó recebia bênção de Deus só porque estava perto de José, eu já começo a olhar para a igreja e diz, quem é que eu vou me aproximar para ver se dá pelo menos para cair uma bênçãozinha para a gente? Se tiver alguém com caô, sei lá como é que é diz no Ceará, com a zica, sei lá como é o nome, você não quer nem perto, né? Mas a prosperidade, ela bíblica, ela nunca é um fim em si. Ela nunca chega para mim, para que eu me sinta satisfeito. Ela sempre chega para mim, para que eu transborde e recaia sobre outros. E às vezes sobre outros, mais do que sobre mim. É por isso que os irmãos José eram invejosos e o odiavam, porque eles não admitiam que a prosperidade de José chegava e podia chegar para eles, mas eles queriam era aquela ali. Eles não se conformam com alguém ter alguma coisa. A dor de cotovelo. Homem, dá um beijo no ombro para esse tipo de gente. Dá um beijo no ombro.
Caçar emprego, gente invejosa. Vamos aplicar. 2 lições, e eu vou transformar em 4 aspectos, eu só vou ler. Primeiro, esse Jacó aqui é um homem que tem uma convicção, uma fé firme, que persevera até o fim, a despeito do sofrimento da vida. Ele chegou lá dizendo a Faraó: sofri a vida inteira, sou peregrino, sou estrangeiro nessa terra, eu não vim para ficar, os meus dias foram os piores possíveis. Mas ele termina com uma fé muito firme, a despeito de tudo que ele passou. Ele não falha em reconhecer que Deus realmente é o El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, Jacó nos ensina que é uma fé firme, persevera até o fim, a despeito de receber o cumprimento das promessas de Deus nesta vida ou não. É diferente de nós, se a gente não vê o negócio aqui igual o cartão de crédito, a gente pode esperar 10 meses para comprar, mas eu quero agora que eu tenho esse negócio plástico. A gente vai ver as promessas de Deus e a gente não tem paciência de entender que tudo que Deus tem prometido, nem tudo a gente vai receber aqui. E pela fé, os nossos pais, os heróis da galeria de Romanos capítulo 11, tinham valores muito maiores, porque eles sabiam exatamente para que vieram, qual era o seu tempo aqui e qual era o seu destino final. Então, é mesmo firme, perseverando, a despeito de que se vamos alcançar ou não essas bênçãos. Agora eu vou mexer. Vou falar de prosperidade. Um aspecto forte da prosperidade da aliança é o desprendimento total do que possuímos por conta de reconhecermos que o que nós temos ficará aqui. Nós não vamos levar. Não vamos levar. Então, quando Deus nos coloca numa posição, é pensando em muita gente, em outros. Não é pensando na gente. Meus 2 amigos deputados estão aqui. Deus colocou o pastor Jaziel como deputado federal, não foi para um fim específico seu, doutor Jaziel. Deus lhe colocou lá porque você tem atrás de você, embaixo, orando, dependendo da sua força lá, milhares de pessoas. Deus jamais lhe faria próspero se não fosse para você deixar que as bênçãos que chegam até você transbordem para outras pessoas. Eu digo a mesma coisa à minha amiga deputada, minha irmã, doutora Silvana. Não chegaram lá, chegamos, que maravilha, pronto, eu estou satisfeito, é isso? Não é isso. Deus não nos colocou nessas posições, pastor Roberto. O senhor que tem um monte de alunos que depende do senhor, Deus não lhe colocou lá para que o senhor se sinta assim, pronto, minha alma já tem tudo, farta-te, regala-te. Não é isso. Não é isso, investidores. Não é isso, chefes. Não é isso, funcionários. Não é isso, médicos que nós temos aqui. Não é isso. Se a tua profissão, a tua bênção não servir para deixar transbordar e abençoar outros, ela não vai prosperar. Ela não vai. Não adianta. A fé deseja a Deus e as promessas e confia mais do que qualquer outra coisa que pode nos alcançar. Sinceramente, gente, é a fé e a confiança que garante a nós que o que vem para a gente não vem para que eu então diga, estou satisfeito. Não. Eu não levo nada. Já que eu não levo nada, eu preciso garantir de que essa bênção transborde para que outros também consigam desfrutar dessas bênçãos. Amém? Jacó aprendeu e deixou muitas lições, mas essas aqui são aquelas que eu trouxe para hoje. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor.
Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. O Senhor tem nos colocado em diversos lugares e posições. Nós não somos um fim em si, nós somos meios da tua graça para acudir e abençoar muitas pessoas. Continua nos usando, sejam aqueles que pregam o evangelho, sejam aqueles que servem, os mecânicos, os pedreiros, os zeladores, os pintores, os gerentes, os vendedores, os zeladores, os professores, os jogadores, tudo e todos, ó Deus, vejam em Ti o Deus que nos abençoa, nos faz prósperos para transbordarmos e abençoar quem perto de nós estivermos. Em nome de Jesus, a Ti toda honra, toda glória. Amém.